Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que bem. Como é que tá o projeto da casinha? Espero que esteja já quase no fim ou já tenha acabado. Aposto que o projeto da casinha trouxe muitas curiosidades para vocês, não é? Pois bem, hoje eu tenho um conteúdo novo para vocês. Trata-se das transformações que um desenho pode ter no OpenGL. Essas transformações são rotação, translação e escala. Aqui eu acho que seria melhor colocar um tracinho assim, isso. Pois bem, então eu acho que antes de mais nada, é bom a gente dar uma olhada no código, porque nessa aula de hoje eu pretendo passar para vocês duas curiosidades. A primeira são as três possíveis transformações que o objeto pode ter, que é a rotação, a translação e a escala. E outra coisa que eu quero passar para vocês é o uso do teclado para mim manipular os objetos, ou seja, para mim provocar qualquer uma dessas três transformações, provocar elas com base no teclado, certo? Isso é o princípio. Você fazer uma transformação com base no teclado ou no mouse ou qualquer outro periférico, somado a você fazer uma transformação com base no tempo, é que nós temos os jogos. Tá? Os jogos é uma parte do desafio sendo feito com base no tempo e uma parte do desafio sendo feito com base numa interface com o usuário. Ok? E a animação tipo Toy Story e tal, ela é uma transformação sendo feita o tempo todo com base no tempo apenas, ok? Então vamos olhar o nosso código aqui, depois a gente discute um pouco mais sobre o que eu quero discutir o objetivo da aula de hoje. Então eu incluí as bibliotecas aqui, essa biblioteca para vocês poderem executar elas, lembra que vocês têm que fazer o lance do NuGet e tal lá, né? Vou fazer uma janela com a altura de 400 e a largura de 600. E eu vou criar três variáveis globais chamadas rotação, zoom e translação. Ah, professor, o variável global é feio, a gente deve evitar, blá, 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 eu sei. Tá. Estou fazendo isso aqui apenas porque eu quero deixar o código o mais simples possível para vocês se concentrarem no que eu estou explicando. Esse é o meu objetivo desde o começo da aula. Desde a nossa primeira aula nós discutimos isso, né? O código Wagner vai fazer simples, o mais simples que ele conseguir imaginar e focar nos comandos, né? Então vamos lá. Aí eu prototipei as minhas functions, aqui ó, display, que é void, a tela que recebe o tamanho horizontal e vertical da tela, e keyboard. A função keyboard, ela recebe um caractere sem sinal, tá? Que é a própria tecla do teclado, que você digitou no teclado. Além disso, ela recebe a posição no eixo X e no eixo Y do mouse, tá? Então aqui o eixo X e Y é onde está o mouse no plano cartesiano, tá? Bom, aí então começa a main. Essa aqui não tem, eu acho que não tem nenhuma novidade para vocês, porque é muito parecida com os dois primeiros programas que nós fizemos. Então, ele verificou que tem suporte à janela, vai ser um display, vai ser do tipo single, ou seja, ele desenha e mostra na tela, depois desenha e mostra na tela de novo, não é double, e vai usar RGB, padrão de cor RGB, não RGBA. Tá? O tamanho da janela vai ser o tamanho que eu setei lá no Define. A posição que a janela vai surgir vai ser essa posição que eu coloquei aqui, 100 por 100. O nome da janela vai ser rotação. Vou colocar aqui transformações. Tá? Ok. Aí o full screen tá comentado, que eu não quero full screen, eu quero desse tamanho aqui, né? E aí eu vou chamar as functions. A primeira function é a Reshape Function, que é uma função de configurar a tela. Vamos ver o que essa função faz. Reshape Function. Como é que é o nome da função ali? Tela.
desenhar, display, tela. Então ela vai pegar o tamanho da tela, vai abrir a matriz de projeção, ou seja, a matriz que eu vou lhe dar é a matriz de onde está a câmera, certo? E aí eu vou limpar essa matriz, tá? E eu vou criar uma janela usando ortogonais 2D, aonde ela começa em 0 e vai até a largura, começa em 0 e vai até a altura da janela. Só isso. Aí eu mudo para a matriz de modelagem, certo? Vamos voltar para o main. Aí o Group Display Functions, ele vai falar coisas sobre disposição da tela. Vamos lá ver o que essa função faz. Ok, Display Function. Display. Então, aqui, se por acaso eu não chamar ela a partir naquela sequência lá em cima no Reshape Function, eu vou chamar a matriz de modelagem de novo. Então, agora, quando eu trato de matriz de modelagem, eu estou trabalhando em coisas que eu vou usar para desenhar de fato, certo? Limpei a matriz, defini que a cor de fundo é 001, ou seja, RGB, é azul, né? Ok? E ela vai executar a limpeza usando o azul, tá bem? Aqui eu vou especificar aonde o desenho acontece, que é bem no centro da tela. Lembra que nós discutimos a semana passada sobre isso, né? Vamos colocar o plano cartesiano exatamente no meio da largura e no meio da altura da tela, sem nada de 3D, né? Sem nada no eixo Y, tá? No eixo Z, tá? Vejam que esse aqui é um comando translate, já é um comando de transformação, né? É um comando em que eu faço uma transformação no objeto. Então a aula passada eu passei por ele focando no plano cartesiano. Hoje nós vamos focar em outras coisas. Aí aqui é view ou port, ou seja, o tamanho que vai ser a apresentação de desenho dentro daquela janela. Ela é do tamanho todo, né? 0 por 0, vai até a largura e a altura da tela, não é split screen nem nada. E depois que eu fiz as configurações do display, que isso aqui são todas as configurações de display, eu resolvi chamar uma função desenhar aqui. Vamos ver o que a função desenhar faz. Desenhar. Então aqui nós temos a primeira transformação. GL Rotate, aqui um valor, tá? Que é o ângulo de rotação, tá? Aí o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então eu posso aplicar essa rotação e um valor em ângulo aqui, em eixo, mas eu geralmente deixo assim, tá? Então eu vou fazer uma rotação. De onde é que eu tiro essa variável rotação? Por enquanto, ela é uma função global, lembram que eu falei no início? Ela está em 1, tá? Então, aí ele vai começar a fazer um triângulo. Deixa eu tentar melhor isso aqui. Então, aqui eu digo que ele vai pintar o triângulo de vermelho. É isso, né? RGB. Aí ele vai fazer o primeiro ponto em menos 100, menos 100. O segundo ponto em 00. O terceiro ponto em 100, positivo, menos 100. Esse é o nosso triângulo. E aí acaba o triângulo aqui. Então desenhamos um triângulo, certo? Esse triângulo está sujeito a essa rotação aqui, certo? Agora aqui, vejam que eu coloquei a função, um comando aqui, mas eu quero que vocês ignorem ele. Por enquanto, eu não vou discutir ele. Aí eu coloquei aqui um GL Scale. Tá? Scale é a segunda transformação. Então eu quero que você aumente o objeto, aumente a escala do objeto, certo? Então a escala, vocês entendam o seguinte, para as pessoas que têm, talvez, muitas vezes entendem melhor se você der uma explicação do mundo real, entendem melhor, né? Então vamos lá. Um carrinho qualquer, por exemplo...
Wheels GT40, Ford GT40, Hot Wheels, vamos colocar Mercado Livre, certo? Vamos colocar aqui Ford GT40 1966 Hot Wheels. Esse carrinho aqui, o Ford GT40 MK2 Hot Wheels, igualzinho ao campeão da Le Mans 66, ele não está na escala do carro. O carro, na escala real, ele é do tamanho real de um carro. É um carro, sei lá, do tamanho de talvez um Chevette, ou talvez do tamanho de um Fluence. É um carro mais moderno, certo? Mas o Hot Wheels, que vem na caixinha, ele vem numa escala muito menor. Ele é numa escala talvez 50 vezes menor. Eu não sei qual a escala exata do Hot Wheels, tá? Deixa eu ver se aqui diz. 1/18, tá? Quer dizer que ele é 18 vezes menor que o carro de verdade. Então, se você tivesse que aumentar o Hot Wheels, você teria que aumentar a escala dele em 18, certo? E veja bem, eu não estou falando de zoom, embora eu tenha usado a variável zoom aqui, eu acho que eu fiz uma coisa errada em usar essa variável, porque ela pode enganar vocês. O zoom é quando eu aumento com a câmera, eu aproximo o objeto com a câmera. Aqui o nome certo seria escala, porque eu estou de fato aumentando ou diminuindo o objeto, certo? Então aqui eu também coloquei um translate. E o que é o translate? O translate é eu mover o objeto de um lugar para o outro. Enquanto a rotação é eu girar o objeto no seu próprio eixo, tá? A translação é eu tirar o objeto de um lugar e colocar no outro. Vou colocar mais para a esquerda, vou colocar mais para a direita, vou colocar mais para cima, vou colocar mais para baixo, tá? Então, depois de sofrer essas duas transformações, eu desenho um quadrado, tá? Desenho um quadrado aqui, ó. Escolhi uma cor para o quadrado, tá? Que ele deve sair amarelo, tá? Aqui eu desenho um quadrado um pouco para cima do meu triângulo, né? E fim, certo? Aqui vocês por enquanto esqueçam essas dois comandinhos aqui. Muito bem, quando eu acabei o desenho, eu volto aqui para o display e ele manda fazer um flush mesmo, ó. Manda jogar para a tela o desenho. Vamos ver o que mais tem no nosso código fonte. Vamos ver o que mais tem. Bom, depois do display, eu tenho uma função nova e é essa que eu quero discutir com vocês. Além das transformações, hoje nós vamos ver o uso do teclado, tá? A função que lê teclado no GLUT é o GLUT Keyboard Function, tá? Ela lê o teclado. Vamos ver o que a função faz. Então aqui, chamei a função, ele vai ler um caractere que você digitou e a posição do mouse, certo? Deixa eu buscar o carregador do meu notebook que está acabando a energia. Então, ele pega o caractere que você digitou e a posição do mouse. Porque muitas vezes, quem aqui já tem alguma experiência com AutoCAD ou com Photoshop e tal, sabe que eu posso chegar num lugar e usar uma tecla de atalho. E aquela tecla de atalho vai valer para aquele lugar onde está o ponteiro do mouse, né? Então, por isso é que ele pega a tecla e o caractere. Daqui a algumas aulas nós vamos ver todas as funções de caractere, inclusive os caracteres especiais, F1, F2, Shift, Ctrl, essas coisas, né? Mas por enquanto, teclinha normalzinho, de A a Z, de 0 a 9, não vamos criar celeuma. Aqui, apenas para facilitar o entendimento de vocês, eu vou colocar naquela tela preta que surge atrás do desenho, eu vou colocar o que foi digitado. Vou colocar um menuzinho aqui, ó. Digite 1 para a esquerda, 2 para a direita. Eu vou o que foi digitado e a posição do mouse, tá? Então, se a tecla que foi digitada é 1,
ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar em 0,05 a rotação. E aí ele vai escrever de novo o novo valor da rotação. Se a tecla digitada for 2, ele vai diminuir em 0,05, ok? E também vai colocar a posição da rotação. Se eu pressionar a tecla 3, tá? Ele vai... Eu devia ter feito o menu aqui também, né? Não fiz. Dane-se. Ele vai aumentar a variável zoom em 0,05, tá? E vai escrever quanto ficou o valor de zoom, que eu já disse que não é zoom. O zoom não é zoom. Zoom é escala. Eu escolhi horrivelmente o nome da variável. E se eu apertar a tecla 4, tá? Ele vai... aqui tem erro. O valor da translação é tanto, tá? Eu copiei de cima e colei. Se eu apertar a tecla 5, o valor da translação é tanto. Ele diminui um pouquinho, ok? E aí, no final, ele vai dar um Glute Post Redisplay, ou seja, ele vai chamar a função aqui, display, aqui, e vai mandar fazer tudo de novo a partir daqui. Vai reexecutar o desenho, ok? E quando ele executar o desenho, essas variáveis que eu alterei aqui vão estar com novos valores, ok? Vamos continuar. Aí, depois de keyboard, eu só tenho, para ele manter o desenho em loop, né? Para toda vez que eu mover a janela de lugar, o desenho ser reconstruído. Vamos ver como é que fica meu programa. Executar, sim. Tá aqui o meu desenho maravilhoso, digno de um grande mestre da Renascença. Então eu tenho um triângulo e eu tenho um quadrado, certo? E eu tenho uma função, um monte de funções, um monte de teclas, que se eu digitar nós vamos ter efeitos nesse desenho. Então eu vou digitar, por exemplo, 1. Ó, quando eu digito 1, ele vai fazer uma rotação para a esquerda, é isso? Deixa eu ver. Hoje está várias vezes o... está sendo... está baixando, está rotacionando para a direita. Ó. Então ele está girando, perceba que o triângulo está girando. Agora que eu apertei muitas vezes, ele girou bastante, né? Até para ter efeito maior, eu podia que ao invés dele aumentar 0,05, eu podia aumentar um valor maior, não é? Ok. E agora eu quero que vocês observem uma coisa terrível. E é por isso que nós vamos ter na semana que vem que discutir outra coisa. Aqui, tudo que eu faço no OpenGL é cumulativo, certo? Ou seja, o que eu fiz vai valer para os outros comandos. Aqui, apenas porque eu quero manter a surpresa para a aula que vem, eu fiz uma gambiarra aqui. Tudo que eu coloco de rotação aqui, depois que eu desenhei o triângulo, eu tiro da rotação aqui. Claro que vocês devem estar imaginando que se isso fosse feito na vida real, por exemplo, com um desenho que nem carros, que nem Toy Story, que nem aquele da Dolly, que eu esqueci o nome lá, do peixinho lá, bom, qualquer animação seria um inferno fazer isso desse jeito, tá? Mas eu não quero estragar a surpresa para a aula que vem. Então agora que eu vou comentar essa linha aqui, ó, onde eu tiro a rotação, para vocês deixarem muito enfático. Sabe o que eu vou fazer também? A rotação aqui eu vou aumentar. Eu estou cansado dessa rotação ser só 0,5. Vou deixar 0,5 em vez de 0,05 para ele rotacionar mais rápido. Tá. Vou salvar. Pronto. Sim. Agora vocês observem aqui no desenho o quadradinho, que antes ele ficava no mesmo lugar. Agora vamos lá. Tá rotacionando todo o desenho.
Por que que ele está rotacionando todo o desenho? Por que ele está fazendo isso? Porque os comandos são cumulativos. Eu mandei rotacionar e desenhei um triângulo. Depois eu desenho um quadrado. Tá, mas e por que é que o quadrado rotaciona se eu mandei rotacionar o triângulo? Porque o comando é cumulativo, certo? Existe uma maneira de eu fazer, vocês devem ter visto lá em estrutura de dados, que existe uma estrutura chamada pilha, certo? Eu posso fazer uma pilha de planos cartesianos. Não ligou a minha bateria, como isso? Como isso? Esperem aí. Aqui, tá ligado. Tá ligado. Só um instante. Só um instante. O que eu estava falando mesmo? Sobre acumulação, tá? Porque ele é cumulativo, tá? Me deu até uma emoção, falei, vou perder o vídeo se cair energia. Então, existe na estrutura de dados, na matéria de estrutura de dados que vocês têm, provavelmente foi com o professor Manassés, que a maioria de vocês teve aula, vocês devem ter visto que existe uma estrutura chamada pilha. Eu posso empilhar a situação dos planos cartesianos e depois desempilhar quando eu quero restabelecer a situação. Uma espécie de backup do plano cartesiano. Mas não é isso que eu quero ver com vocês hoje. Hoje eu quero que vocês vejam que a rotação aqui, ela foi feita, certo? E ela se acumulou e foi feita aqui no quadrado depois, tá? Aqui o que eu fiz para desacumular a escala e o translate? Eu deixei em 1, tá? Também se eu comentar aqui, eles não vão deixar de ser cumulativos. Não, professor, pode parar. Porque a escala e a translação, o professor fez depois que já tinha desenhado o triângulo. Vamos lá, vamos executar. Sim. Ok. Então pode ser que vocês digam o seguinte, não, se eu bater 2 aqui, ó, para mexer o objeto, tudo bem, porque eu desenhei o triângulo, depois desenhei o quadrado e acumulou o comando do triângulo em cima do quadrado. Agora a escala, que número que é a escala? É 3? Ó, a escala, ela teria que, não teria que fazer efeito no triângulo. O que eu fiz? Acho que eu não salvei antes de compilar. Deixa eu ver aqui. Salvar, compilar. Tá. Então, meus amigos, a escala, eu estou fazendo com 3 e com 4 aqui, tá? Ela diminui. O 5 eu acho que deve ser translação, né? O 5 eu estou movendo o quadrado, tá? E o que eu quero que vocês façam para mim é um objeto que fique parado no centro da tela, objeto que fique parado no centro da tela, certo? E um segundo objeto, pode ser um triângulo, pode ser um outro quadrado, pode ser um outro objeto qualquer, que eu consiga fazer a translação nos 4 sentidos, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, de maneira que eu consiga, se quiser, girar ao redor daquele objeto de referência que eu tenho no meio, tá? Então esse será o programa que vocês têm de fazer para mim a próxima aula. Aí, na semana que vem, nós vamos ver como fazer para mim guardar esses comandos de posição de plano cartesiano. E no próximo nós vamos ver o desenho de um círculo, que vocês devem estar sentindo falta de como desenhar um círculo no OpenGL, não é isso? Então, na próxima aula nós vamos ver como é que eu faço para empilhar e desempilhar os planos cartesianos, e na outra aula nós vamos desenhar círculos, tá bem? O círculo
você até pode desenhar ele fora do centro, mas você tem um pouco mais de dificuldade de calcular ele. Então, o ideal é eu desenhar o círculo no centro e depois usar uma translação para colocar ele no lugar que eu queria, certo? Então é mais fácil fazer isso desse jeito. Então a próxima aula nós vamos bater nisso, tá bem? Para essa aula nós vamos fazer um objeto central e um outro objeto que sofre translação usando setinhas, tá? Ok? Vocês vão postar o link do GitHub e o print screen do programa funcionando. Até semana que vem. Tchau, meus queridos.